paz, mulheres, boa tarde. Vamos aí à última aula do discipulado de mulheres que podemos viver nesses últimos meses aí. Cada uma das irmãs que trouxe o seu tema, trouxe o seu entendimento daquilo que o papai depositou no coração de cada uma. E a pastora Kelly nos incumbiu aí com a missão de compartilhar um pouquinho do que Deus está falando em nossos corações através de cada tema. Antes de começar o livro ao qual eu fiquei responsável de impartir aí com vocês, eu queria ler um versículo que está em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achados por vocês, diz o Senhor, e farei com que vocês mudem a sorte. Eu pedi ao Senhor um versículo, uma palavra, a qual pudesse trazer um pouquinho do que está no meu coração nesse dia. Já faz quase 2 meses que eu sei que eu vou ministrar essa aula. Eu já li e reli o livro ao qual eu vou apresentar para vocês, que o nome é A Guerra da Arte, Supere os Bloqueios e Vença as Suas Batalhas Interiores da Criatividade. É um livro muito, muito bacana, com vários insights, vários títulos que trazem entendimento de muitas coisas que no dia a dia, que no decorrer da nossa caminhada, nós bloqueamos, nós resistimos, nós deixamos de viver. E esse livro, embora não sendo um livro cristão, ele traz realmente um conteúdo muito prático de coisas que a gente realiza no dia a dia ou que a gente deixa de realizar no dia a dia, e traz revelação, traz entendimento, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas eu confesso de todo o meu coração, não está fácil. Não está fácil gravar esta aula, não está fácil manter o foco no livro, manter a mente cativa ao Espírito Santo para que eu pudesse impartir todo esse conteúdo com vocês. E hoje eu pedindo ao Senhor um versículo, veio esse de Jeremias, né, dizendo que o Senhor é que sabe, né, os planos que tem ao nosso respeito. Então eu sei que Ele sabe os planos que Ele tem ao meu respeito, assim como Ele sabe os planos que tem ao respeito de vocês. E que vocês possam, junto comigo, em cada slide desse que eu for lendo, em cada conteúdo desse que eu for passando para vocês, vocês possam deixar que o Espírito Santo de Deus possa ir ministrando o coração de vocês e trazendo revelação e trazendo entendimento de tudo aquilo que Ele quer falar através desse livro. É uma indicação minha, é uma indicação da pastora Kelly. Eu já li 2 vezes ou mais esse livro, porque daí eu fiquei lendo e relendo e resumindo, porque é um livro de 176 páginas, mas que eu não consegui resumir nem metade dele para vocês. Eu resumi os primeiros dois livros, porque ele é 3 livros em um. Então eu consegui dar uma pincelada nos 2 primeiros livros, e o terceiro eu nem consegui abordar, porque senão ia ficar uma aula muito extensa, muito cansativa, né? Ficaria muito desgastante para vocês. Então eu vou começar lendo aqui um pouquinho do que eu descrevi sobre o livro. Este livro fala sobre o talento que você sabe que possui e quer dividir com a humanidade, porém as travas e os bloqueios o impedem. Aqueles projetos que parecem intransponíveis. Quem sabe é a escrita de um livro, a pintura de uma obra, um serviço social ou mesmo um negócio próprio. E esse livro fala para que nós possamos superar esses bloqueios e vencer essas batalhas interiores da criatividade. Quantas de nós, muitas das vezes, temos esses insights, temos esses desejos no nosso coração e a gente não consegue pôr em prática. Talvez a gente até conversou isso com o marido ou com uma amiga, ou
com outro companheiro de carreira, de trabalho, mas fica só na conversa, não vai para a prática, não vai para o efetivo, fica só em papéis. E esse livro fala muito sobre isso. E o que eu devo fazer? Eu deixo uma dica que eu uso, que tem me servido muito pelas minhas 2 formações que eu tenho, tanto em pedagogia quanto em enfermagem. A gente precisa muito ter rotina, a gente precisa muito ter regra. E é algo que eu tenho assim, na lei, na vida, algo de regra na minha vida, é ter rotina, é anotar a minha rotina, e foi o que eu coloquei aqui. Descreva a sua rotina e seus hábitos ao acordar, né? Coloca isso no papel, né? Hoje você quer fazer, sei lá, determinadas coisas, escreve isso no papel. Eu preciso fazer compras de verduras, eu preciso higienizar as saladas e guardar limpas, eu preciso preparar as minhas marmitinhas para a semana, eu preciso lavar os meus vidros, eu tenho que ir para a academia, eu preciso ler um livro, pelo menos 15 minutos por dia. Descreva isso no papel. Essa rotina vai te ajudar, vai te proteger, vai te dar força de você continuar fazendo com que essa roda do dia a dia gire da melhor maneira possível, né? Ela auxilia no início da nossa jornada de trabalho, da nossa jornada de faculdade, da nossa jornada do cotidiano. Essa rotina nos protege, essa rotina nos organiza. E a cada dia você precisará decidir continuar a vencer. E vencer o quê? É sobre isso que a gente vai falar muito nesse livro, vencer a resistência. Porque a resistência é uma vilã. E à medida que a gente vai avançando nesse livro, vocês vão ver o quanto a resistência é forte e é diária, todos os dias na nossa vida. Tem um capítulo desse livro que fala O Escritor. Aí ele diz assim: um segredo. O difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. E o que me impede de sentar para escrever? A resistência. Quantas aqui já pensaram ser capaz de deixar sua marca no mundo? Já até começaram a escrever algo em pedaços variados de papéis, porém os mesmos encontram-se espalhados pelos cantos e empoeirados. Eu não sei se aqui como eu, outras de vocês têm mania de escrita, às vezes numa ministração, às vezes numa palestra, às vezes num vídeo, você vai anotando, vai escrevendo, porque você sabe que é importante, que você não quer perder nada, e vai juntando cadernos, cadernetas, agendas com tantas anotações, mas você nunca consegue colocar nada daquilo que está no papel em prática, ou mesmo revisitar aqueles estudos, aquelas palestras, aqueles cursos, né? Ver aquilo que você anotou na essência, na íntegra, e de repente não está praticando, de repente não está conseguindo colocar em prática aquilo que foi escrito, aquilo que foi anotado, né? O Espírito Santo tem me pedido, tem me alertado para que eu pegue essas agendas, esses cadernos, para que eu releia eles, para que eu veja o que aquilo que fez sentido há um tempo atrás, de repente está fazendo sentido agora de novo. E talvez assim como eu, você também seja assim, né? Você escreveu tantas coisas, você sonhou tantas coisas, você pensou em tantas coisas, anotou e não tem colocado em prática, e não tem revisto, e não tem pensado sobre isso, né? E esse livro faz a gente refletir sobre isso, né? Quantas coisas foram inscritas em pedaços de papéis e que estão empoeirados pelo canto da nossa vida. Tem uma parte do livro que diz assim: a vida não vivida. Já parou para pensar nisso? A maioria de nós possui 2 vidas: a vida que vivemos e a vida não vivida. Entre elas está a resistência. E o que estamos falando? A verdade. No que? Do que é isso que você está falando, Michael? Eu vou trazer alguns exemplos para você sobre isso. A vida não vivida, sobre a vida não vivida. Uma dieta que não finalizou, uma esteira empoeirada, um plano anual de academia ou mensal que foi pago e você não foi,
um curso não terminado, quem sabe um curso de línguas, de libras, de artesanato, o sonho de ser um funcionário público. Poxa, eu sempre quis ser um funcionário público, mas dá muito trabalho estudar todo o conteúdo, toda a matéria. Eu até fiz alguns concursos, mas eu não me sinto capaz, eu não me sinto capaz, eu não me sinto apta, né, a passar em um concurso público. Ou até mesmo visitar um familiar ou um amigo que você fica sempre dizendo: eu vou, eu preciso ir, mês que vem eu vou, semana que vem eu vou, ano que vem eu vou. Então essa seria a vida não vivida. São sonhos, são projetos, são etapas que nós sonhamos e pensamos em fazer, em viver, e que na prática a gente nunca colocou isso para funcionar. E quem é responsável por isso? A resistência. O livro fala muito sobre isso, sobre a resistência. A resistência deforma o nosso espírito, atrofia nossas atitudes e nos torna menor do que nascemos para ser. Nos impede de alcançar a vida que Deus planejou. Todos nós somos dotadas de genialidade que nos inspira a pintar, a escrever, a desenhar, a tocar, que nos guia à nossa vocação, ao nosso potencial. Porém, claro, a resistência tende a bloquear essa genialidade. E como filhas de Deus, daqui para frente, eu quero incentivá-las a pensar na resistência como um mal a ser vencido diariamente. Então, todas as vezes que de dentro de você, de dentro da tua mente, veio aquele desejo de aprender uma receita nova, de repente trocar o tom do cabelo, de repente fazer um curso de inglês, ou subir de nível no inglês, ou aprender qualquer outra língua, ou aprender um artesanato, a tocar um instrumento, saiba que a resistência é tua maior inimiga. Ela é um mal que tenta te vencer todos os dias, te paralisar todos os dias. Por isso que eu falei para vocês, né? Eu sugeri a vocês fazer uma rotina, porque quando você descreve dentro de uma rotina, né, aquilo que é importante, aquilo que é a sua vocação, aquilo que é o seu talento, você vai conseguir colocar em prática aquilo que fica só em projeto, aquilo que fica só na tua mente, aquilo que fica só nos teus pensamentos. Como mãe, como mulher, nós somos muito atarefadas, nós temos muitas coisas a fazer, e as coisas que se repetem todos os dias. Todos os dias é necessário lavar louça, todos os dias é necessário fazer as refeições, todos os dias é necessário levar os filhos para a escola. Só que essas são as nossas rotinas diárias. Se nós queremos alcançar a nossa vocação, se nós queremos subir de nível, se nós queremos ir de encontro com o nosso chamado, com o nosso ministério, e de encontro com o propósito que Deus tem para nós, os sonhos que Deus planejou para a nossa vida, nós vamos precisar vencer a resistência, porque ela é uma grande vilã, ela é o nosso grande inimigo. Por mais forte que seja o chamado da nossa alma para a realização da nossa vocação, a força da resistência é igualmente potente contra nós. Esta já abateu milhares de homens e mulheres bons e geniais, porém jamais descobertos. Esse livro faz uma referência a Hitler. Diz assim: aos 18 anos, Hitler pegou a sua herança, mudou-se para Viena para viver e estudar música. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e na Academia de Arquitetura. Agora eu pergunto a vocês: você já viu algum quadro de Hitler? Não, eu também não. A resistência derrotou Hitler. Foi mais fácil para Hitler ser um ditador
e deflagrar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco. Eu nunca tinha imaginado, né, esse exterminador de pessoas, essa mente diabólica que arquitetou a Segunda Guerra Mundial. Um dia, antes de tudo isso, ele quis ser um músico, ele quis ir para a Academia de Belas Artes, ele queria ser um pintor, um escritor, mas ele foi derrotado pela resistência. E assim como ele, talvez quantas de nós aqui poderia ser uma cantora muito, muito famosa para o Senhor. Quem sabe a gente poderia escrever livros, escrever poesias, criar novas letras de músicas, inventar, tantas coisas ainda podem ser inventadas. Quantas pessoas, né, poderiam ter criado coisas grandiosas, magníficas para o Senhor, para ajudar outras vidas, para abençoar outras vidas, mas parada nesse círculo vicioso da resistência, todos os dias nós decidimos deixar para amanhã, deixar para depois, deixar para o ano que vem. E esse ano que vem nunca chega, esse amanhã nunca chega, essa segunda-feira nunca chega. E hoje, preparando essa aula, eu já estou com os slides prontos há alguns dias, os esboços, o material, e eu precisava gravar esse vídeo, preparar essa aula para transmissão. E eu te confesso que até o último minuto, a minha vontade era pedir para a pastora Kelly, passa de mim, pede para outra pessoa que tem mais condições, que é mais clara no explicar, que tem mais domínio de conteúdo, passa de mim. A luta na mente, a luta no coração, a luta até mesmo na carne, sabe? Sentindo aquela euforia, aquela ansiedade, aquela angústia de que eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. Ainda gravando esse vídeo, eu sei que os anjos do Senhor estão acampados neste lugar, estão me capacitando, estão me ajudando, mas as batalhas na mente têm sido fortíssimas para que eu não compartilhasse com vocês um pouquinho da minha experiência com esse livro, que é fantástico, que tem tanto conteúdo agregado. E eu escrevi algo assim: eu não consigo contar quantas vezes eu pensei em desistir desta aula. Pensei mais de 10 bons motivos para pedir para a pastora me tirar desta enrascada. Não sei quantas vezes li e reli trechos do livro para tentar escrever algo que nos ajude a vencer este mal chamado resistência. E agora mesmo sigo lutando com a vontade de desistir e não trazer à luz a esse tema. É muito sério, pessoal. É muito sério, mulheres, o quanto nós somos minadas de dentro para fora, um euzinho invisível dentro de nós, tentando paralisar a nossa vocação, o nosso propósito, o nosso chamado. E por isso, como mulheres de Deus, mulheres que querem aprender mais, que querem ouvir mais falar do Senhor, nós precisamos buscar materiais, seja materiais pedagógicos, livros pedagógicos, seja a palavra do Senhor, sejam vídeos, sejam ministrações que vai destravar a nossa mente, que vai fazer uma metanoia dentro de nós, que vai nos ajudar a vencer todo empecilho que tem tentado nos paralisar em todas as áreas da nossa vida. E eu conversando um pouquinho com meu marido sobre o tema, sobre o que eu iria ministrar, sobre como estava sendo difícil preparar esse material, o quanto a vontade de desistir estava, sabe, tinindo dentro da minha mente, do meu coração. Ele conversou com alguns pastores na igreja sobre procrastinação, né, sobre essa resistência de nos fazer, de tentar nos paralisar. E o pastor, um dos pastores da casa, falou que existe um espírito chamado espírito embusteiro. E aí eu fui pesquisar, conversei um pouquinho com ele, perguntei se ele tinha algum material por escrito. Ele falou que não, e ele me explicou um pouquinho o que seriam esses espíritos embusteiros.
eles são ponto de contato, ponto de canal, aonde de repente na nossa casa tem uma maçaneta quebrada, eu não arrumo, tem roupa acumulada, eu não me desfaço, tem calçados que eu não uso há muito tempo, eu não dou, eu tenho louça guardada no armário que eu nunca usei ou usei raramente e tá ali entulhando, tem coisas quebradas dentro do armário. E aí eu escrevi um pouquinho assim, que diz assim: esse espírito traz engano, tentando nos paralisar através do medo e da culpa, assim nos impedindo de avançar ao objetivo. Então, não é preguiça, meninas. Quando vocês veem aquele guarda-roupa bagunçado, aquele armário cheio de louças, algumas quebradas, calçados empilhados e empoeirados, aqueles casacos que você nunca usa ou sabe que usa muito raramente, que poderiam ter ido para doação e ainda estão ali no guarda-roupa. Isso tudo faz parte da resistência através desses espíritos embusteiros que querem que a nossa casa não seja uma casa de harmonia, uma casa de paz, uma casa limpa, uma casa organizada. Nós precisamos ser mulheres organizadas, nós precisamos ser mulheres que têm as coisas em ordem na nossa casa e na nossa vida. Como servas do Senhor, nós não podemos deixar coisas quebradas, coisas fora do lugar, coisas bagunçadas, né? Tem algumas coisas que não, de repente nesse dia não é prioridade, mas em algum momento ele tem que entrar como prioridade, como limpar os calçados, como limpar os vidros, como arrumar os seus dentes, sabe? Tem coisas que às vezes a gente vai procrastinando, como fazer um exame de sangue, como fazer um preventivo. Quem sabe essas coisas você sabe que precisa fazer, mas você não tem tido forças. Então hoje eu digo em nome de Jesus, para que todo espírito mal, maligno, que tem paralisado você de ser tudo aquilo que o Senhor diz que você é, de alcançar tudo aquilo que o Senhor diz que você tem para a tua vida e que você está paralisado no medo ou na culpa, ou mesmo na procrastinação. Eu declaro em nome de Jesus que vocês vão ser libertas através dessa aula, através da palavra do Senhor, através da oração, através deste livro que aqui nós estamos compartilhando. Vou falar um pouquinho sobre o que o livro fala do que a resistência odeia. A resistência odeia. Ela busca atrapalhar a nossa vocação literária, ela busca impedir, né, que a gente se desenvolva numa pintura, numa música, na arte, na dança, em qualquer coisa que envolve a criatividade. A resistência vai se alojar e vai ficar ali mandando mensagens para o teu cérebro para você não ir, para você não fazer, porque você não gosta disso. Talvez não seja nem que você não goste, mas talvez você tenha tido uma experiência não tão boa, uma experiência ruim, e aí isso ficou gravado no teu cérebro, e aí a resistência fica ali te impedindo de você entrar para este lugar. Quem sabe é o lançamento de uma empresa, do empreendimento, quem sabe é montar uma ONG, ou quem sabe ainda é fazer uma dieta, cuidar melhor da sua saúde, buscar crescimento espiritual. A resistência quer lutar contra isso. Ela não quer que você cresça espiritualmente, ela quer que você fique paralisado. Essa aula é tão difícil para mim dar para vocês, por quê? Porque a resistência não quer que os seus olhos sejam abertos, o seu entendimento seja aberto. Ela quer que vocês fiquem em cativeiro. Então é por isso que é difícil para mim e eu sei que pode estar sendo difícil para vocês também. Qualquer curso ou programa destinado a superar vícios, hábitos prejudiciais à saúde. Sabia que tomar Coca-Cola demais é prejudicial à saúde? Sabia que Coca-Cola demais todos os dias pode ser um vício? Então, às vezes a gente acha que vício, viciado é só quem usa drogas ilícitas, mas tem muitas coisas lícitas que também são drogas, que também são vícios. Ficar horas e horas, eu comentei nós tivemos uma imersão da dança, eu comentei que o Senhor tinha me pedido para parar de assistir uma série, que ela era uma série muito longa, que a minha filha me convidou para assistir, eu comecei assistindo sem perceber quantas temporadas iam ter,
E quando eu vi, era muitas temporadas. E aí aquilo ficou consumindo meus pensamentos. Eu dormia e acordava pensando na série, porque eu queria saber o que ia acontecer com o rei, com a rainha, com o príncipe, para onde que ia caminhar essa história. E isso começou a me roubar o meu tempo de oração, o meu tempo de devocional, a minha concentração nas coisas do Senhor. E aí o Espírito Santo falou: hora de parar. Agora você vai parar. Eu não quero mais que você assista essa série até passar a imersão. E eu fiquei mais de um mês ou 2 sem assistir a série para que eu pudesse chegar na imersão com a minha mente limpa, a minha mente cativa às coisas do Espírito, às coisas do Senhor. Então, às vezes, os vícios não são só os lícitos. Às vezes os ilícitos, não são só os ilícitos, às vezes os lícitos também são vícios. Então nós precisamos vigiar em que nós estamos gastando o nosso tempo e o que está nos roubando da verdadeira vocação, dos verdadeiros dons e talentos que o Senhor tem para cada um de nós. Então, uma forma simples de identificar a resistência. Tudo que traz gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde, da integridade que se origina da nossa natureza superior de quem somos nós em Cristo, a resistência vai estar ali alojada. Ela vai estar ali tentando nos paralisar, tentando nos fazer procrastinar. A resistência irá tentar paralisar e nos impedir de prosseguir. A resistência tem como objetivo afastar, distrair, paralisar e impedir os nossos sonhos e objetivos. Então ela não brinca. Ela tá ali todos os dias, aquela vozinha interior dizendo: para com isso. Para que ir para academia? Ah, não, se afasta desse livro. Vai gastar tempo aí, você podia estar dormindo. Por que você vai ficar sonhando em abrir uma ONG? Você sabe o trabalho que dá abrir uma ONG? Tudo isso são gatilhos da resistência, mentiras da resistência, tentando te paralisar, tentando te impedir tudo aquilo que Deus diz que você é. E talvez aqui agora conversando, sobre um pouquinho do que o livro diz, você esteja pensando assim: faz sentido isso que a pastora Maikelly está falando, mas sabe por que eu não consigo? Por causa do meu marido, por causa do meu filho, por causa do meu emprego, por causa do meu chefe. Não. A resistência, ela não é periférica. Não são as coisas ao nosso redor. A resistência, ela é interna. É uma vozinha na mente. É uma vozinha inaudível dos nossos ouvidos. Ela vem de dentro. Ela surge do nosso interior. Quantas vezes a voz interna te chama a dormir mais um pouco, ou deixar para lá aquela aula de teclado ou de canto, ou vamos comer tudo o que tivermos vontade, afinal nós já fomos para a academia, ou nós já vamos para a academia amanhã. Isto é a resistência. Ela é multiforme, implacável, inflexível, incansável e fará o que for necessário para te impedir de alcançar os seus sonhos e objetivos. Então, não são os seus filhos, não é o seu marido, não é o seu chefe. Essa voz é interna, ela vem de dentro, dizendo para você: esquece isso, deixa isso para lá, depois você faz. Para que gastar tempo com isso? Como uma agulha magnetizada, flutuando em uma superfície de óleo, a resistência sempre apontará para o norte. O norte significa aquela vocação ou ação que ela quer nos impedir de realizar. Então podemos usar essa bússola ao nosso favor. A bússola da resistência pode nos ajudar a navegar e nos guiar para a nossa vocação. Então, quando você estiver sentindo que a bússola que aponta para o norte está indo demais para aquilo ali, puxa, sei lá, eu sinto tanta vontade de fazer um curso técnico. Se você começa a pensar bastante naquilo e de repente começa a vir vários nãozinhos dentro da tua cabeça dizendo: ah, não, muito caro, não, muito tempo, não, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir muito tarde, você vai ter que gastar o teu final de semana
para fazer, estudar para essas matérias. Pode ter certeza que aí é a bússola apontando para o norte, a bússola da resistência, tentando paralisar um sonho de Deus para a tua vida. Então, um princípio básico para você pensar: quanto mais importante a vocação for para a sua evolução, mais resistência nós sentiremos. A vocação é aquela atividade que é a sua verdadeira paixão, algo que você deseja muito fazer. Essa é a sua vocação que te traz alegria. É esta que traz harmonia com... A vocação é aquela atividade que é a sua verdadeira paixão, que está em harmonia com as suas aptidões e habilidades. Você sente uma forte motivação interna, pois sente um senso de propósito e satisfação. Isso é vocação. Você sente satisfação, você sente um senso de propósito, você sente aquela motivação interna. Então, mas eu não sei qual é a minha vocação. Se você sentir esses sinais com relação a algo, você vai entender que essa é a sua vocação. Agora pense comigo. Você tem um projeto que há tempos você deseja realizar. Quem sabe a reforma de um quarto, a troca de um móvel, a troca de um carro, arrumar os dentes, aprender a trocar um instrumento, quem sabe falar um novo idioma e você não consegue fazer. Olha aí, é a resistência, lutando com todas as suas forças para derrubar, para impedir os seus sonhos, o seu talento, a sua vocação. E eu vou te dizer, minhas lindas, a resistência não joga para perder, ela joga para ganhar. O objetivo da resistência não é ferir ou aleijar, a intenção dela é matar os nossos sonhos. Seu alvo é o epicentro do nosso ser, nosso gênio criativo, nossa alma, o dom único e inestimável com que fomos trazida ao mundo para dar e que ninguém possui além de nós. Então é algo que o Senhor colocou dentro de cada uma de nós e que a resistência tenta com todas as forças matar esse senso de propósito dentro de nós. A resistência joga para valer. E quando nós desejamos combatê-la, é uma guerra muito forte entre realmente o que precisa ser feito, o que precisa ser posicionado, quanto aquilo que, deixa pra lá, depois eu faço. Nem era tão importante assim. Talvez eu nem queria isso mesmo. Mentira, isso são mentiras, que a resistência fica te minando em tua mente, para te impedir de ser tudo aquilo que o Senhor diz que você é. E você sabe do que a resistência se alimenta? Ela se alimenta do medo. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós mesmas. Nós lhe damos forças com o nosso medo. Domine o medo e você vencerá a resistência. Eu vim com muito medo. Só Deus sabe o medo que eu vim para gravar essa aula para vocês. Tudo dizia para mim: pare, fala para a pastora que você não consegue, desista, tá tudo confuso, isso aí não faz o menor sentido. A resistência até o último segundo, até eu sentar aqui nesse computador, até eu sentar aqui na frente dessas câmeras para começar a gravar essa aula, o barulhinho dela estava aqui, ó, tinindo dentro da minha cabeça, tentando me botar medo e tentando me paralisar. E agora, de olhos fechados, eu queria que você pensasse comigo: em que eu realmente sou bom? Tem que ter algo, tem que ter algo. Espírito Santo, revela para minhas irmãs no que elas realmente são boas. No que elas realmente são boas.
A resistência ataca a nossa vocação em artes, em empreendimentos inovadores. Ela deseja nos impedir de evoluir moralmente, eticamente e espiritualmente. Ela quer matar os nossos dons, os nossos sonhos. Ela quer nos paralisar. Este é o alvo da resistência na nossa vida. E eu declaro em nome de Jesus que ao deitar a cabeça, ao ir descansar, vocês vão pensar dentro de vocês, no espírito de vocês, em que eu realmente sou bom. Espírito Santo, revela às minhas irmãs em que elas realmente são boas, para que elas saibam que essa é a vocação delas, para que elas possam gastar tempo com isso que é pérola preciosa, com isso que tem valor, com isso que vem do Senhor. E você sabe qual que é um dos sintomas da resistência? É a procrastinação. Não dizemos a nós mesmos: nunca vou compor uma sinfonia. Ao invés disso, dizemos: vou compor uma sinfonia, só que vou começar amanhã. Eu estava vendo e assistindo a aula da Sol e ela fala com tanto domínio, com tanta sabedoria sobre a procrastinação. Se vocês tiverem um tempinho, vejam a aula dela que foi semana passada, semana retrasada, e ela fala muito sobre a procrastinação, alguns gatilhos, algumas coisas que nos paralisam e nos impedem de ser tudo aquilo que o Senhor diz que é. E eu fiz algumas anotações que eu tirei lá do videozinho dela. Procrastinação é uma proteção, é a forma que a mente é a forma que a mente tem de nos proteger do que é desconfortável. Eu estava extremamente desconfortável para fazer essa aula, para gravar esse vídeo. Então, essa procrastinação, esse gatilho dela ficou ali minando a minha mente, me deixando desconfortável e tentando me paralisar e me impedir de vir até aqui e gravar esse vídeo para vocês. Evitar o difícil, o novo, o desconhecido. É a resistência interna. A razão é o que eu sei. A emoção são os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas distrações. Os bloqueios emocionais, o medo. A Sol fala com muito domínio sobre esse tema da procrastinação. E eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com a forma que ela mostrou os gatilhos de cada uma das personalidades. Então vale a pena assistir o vídeo dela ali, que traz tanta clareza nesse sintoma da resistência. Porque aqui eu estou falando da resistência, mas um dos sintomas da resistência é a procrastinação. A procrastinação ela está tentando evitar a gente de sentir algo como um escudo. A Sol até mostra, né, como um escudo. A procrastinação faz isso, ela tenta nos proteger de sentir algo como frustração, exposição, sobrecarga, rejeição, insegurança, medo de falhar ou medo de acertar. Tudo isso faz parte da procrastinação. A procrastinação, ela luta contra os nossos sonhos e ela vai tentando matar os nossos sonhos devagar. Ela vem tentando paralisar a nossa identidade, os nossos sonhos, trazendo insegurança, trazendo medo, trazendo paralisação dos meus sonhos para o futuro, me impedindo de ser tudo aquilo que Deus diz que eu sou, me fazendo não sonhar, me impedindo de sonhar. Então é muito sério isso. É uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, nos fazendo olhar para o futuro, nos fazendo olhar para os planos do Senhor, nos fazendo olhar para a nossa verdadeira identidade e acreditar que nós somos grandes diante de Deus.
Dentro desse livro, ele tem vários tópicos, vários temas lá que ele vai abordando. Então ele fala na resistência e o sexo, a resistência e os problemas, a resistência à dramatização, a resistência e a vitimização. Mas eu separei aqui um trechinho que eu quero ler para vocês. Diz assim: criar um melodrama em nossa vida faz com que todos orbitem em nossa volta. Isso é resistência. Para que investir anos de trabalho projetando um software, quando eu posso obter atenção levando um namorado ficha suja para apresentar aos meus pais? Ou quem sabe o pai que se embebeda e não consegue parar um emprego? Ou a filha que aparece de tatuagem para ver se atrai a atenção dos pais? A família toda participa inconscientemente da cultura de dramatização, uma forma e sintoma da resistência. Então, eu falei um pouquinho ali da procrastinação, até um pouquinho do que eu peguei do vídeo da Sol, falei agora um pouquinho da resistência e a dramatização, né, que é uma forma de resistência, mas esses outros títulos que eu citei todos ali, no livro ele vem descrito um pouquinho sobre cada um deles, a resistência e a automedicação, a resistência e a escolha de um parceiro, a resistência e a vitimização. Então, cada um desses tópicos que tem aqui no livro, você vai se alimentando disso, você vai lendo isso e vai vendo aonde que você se encaixa, aonde você precisa superar, aonde você precisa abordar, aonde você precisa vencer. É muito sério tudo isso. Então, eu consegui resumir para vocês nessa aula praticamente praticamente 50 páginas do livro. O livro tem ao total 176 páginas. Então, ficaria uma aula muito extensa, ficaria um vídeo muito cansativo e muito longo. Por isso eu abordei alguns tópicos e trouxe para vocês. Mas eu creio que até aqui vocês conseguiram ver o quanto a resistência é real e o quanto ela tem paralisado os nossos sonhos. E se eu estou aqui é porque eu venci a resistência. Essas foram umas gotinhas do livro A Guerra da Arte. Supere os bloqueios e vençam as suas batalhas interiores de criatividade. Este livro me inspirou a ler mais e buscar mais e mais, lutar pelos meus sonhos e vocação. Ele aguça nossa criatividade e tudo parece importante e fatal para auxiliar a batalhar de igual para igual contra a resistência. Ainda sobre esse livro, ele é composto por 3 partes. A primeira parte é essa que eu resumi, que fala da resistência, definindo o inimigo. A segunda parte, combatendo a resistência e tornando-se um profissional. E a terceira parte fala, além da resistência, o reino superior. E só para vocês verem, né, o quanto que é, né, o quanto que não foi fácil, eu escrevi assim, ó: consegui aqui passar uma fração do que este livro nos propõe e quero aqui incentivá-las a ler este livro que quebra barreiras e nos liberta, para que assim possamos ser tudo aquilo que Deus diz que somos, lutar por nossos dons e vocação, para que em Deus estes sonhos saiam do papel e venham à luz para a terra, que tem sede e fome do que você carrega. Eu sei que aqui nesse lugar tem confeiteiras, preletoras, artesãs, fotógrafas, músicas, pedagogas, enfermeiras, esteticistas, pintoras,
futuras donas de ONGs e projetos sociais, mulheres que carregam encargos poderosos em suas mãos e que estão paralisadas pelo medo ou mesmo pela culpa que diz baixinho em seu interior: pare com isso. Deixe para amanhã. Para que gastar tempo com isso? Não vale tanto esforço. Então lembrem-se, meninas, seu maior inimigo é interior. Ele se move no reino do espírito, quer te paralisar, e cabe a você vencer diariamente a resistência. Leia essa mensagem que iria enviar para a pastora Kelly hoje, antes de gravar esse vídeo. Eu quero ler ele para você. Bom dia, minha amada pastora. Não estou conseguindo fazer o meu vídeo. Tudo está ruim. Estou nervosa, ansiosa e até irritada. Já orei, pedi ao Daniel para orar por mim, mas nada faz sentido. Tudo está ruim. Os slides, eu não consigo ler, não consigo parar de gaguejar. Tá tudo muito ruim, tudo muito confuso. Acho que não vou conseguir. Já estou sentindo isso há dias. Mas agora estou em pânico. Sei que você está de férias e jamais queria incomodá-la com isso, mas acho que não vou conseguir. Nada faz sentido para mim. Quando eu terminei de escrever essa mensagem no WhatsApp, eu ia enviar para ela, o senhor falou copia. E quando eu copiei, ele falou guarda essa mensagem. Eu tenho um grupo de eu com eu mesma e eu mandei essa mensagem para mim e guardei. Quando eu guardei essa mensagem, saiu um peso do meu peito, um espírito de confusão que estava tentando me paralisar. E eu falei: ah, diabo, você perdeu, Satanás, porque eu vou gravar esse vídeo. E no final eu vou ler para as meninas essa mensagem que eu escrevi no dia de hoje, quando eu me sentia amedrontada, assustada, paralisada, por medo de ser rejeitada, por medo de ser envergonhada, por medo de envergonhar o nome do Senhor, por medo de não saber expor aquilo que o Senhor tem colocado dentro de mim. Mas eu louvo a Deus, porque quando eu escrevi essa mensagem, eu mandei essa mensagem para mim, no reino do Espírito eu dei uma ordem e disse: Satanás, você perdeu. E eu vou gravar esse conteúdo para minhas irmãs e elas vão receber desta ferramenta que o Senhor depositou dentro de mim. E assim como eu superei e venci esses bloqueios de mente, esse medo, essa angústia, essa opressão, eu creio que vocês, minhas irmãs, também vão vencer a cada manhã. Então aquela vozinha que ficar tinindo no teu ouvido, que aquilo ali, ah não, deixa isso para lá, não faça isso, não, você não consegue, você não é uma boa confeiteira, você não é uma artesã, você não é uma dona de ONG, para que gastar tempo com isso? Saiba, aí está a sua vocação e o Senhor quer usar você poderosamente nesta terra. Você é genial, você veio a este mundo para brilhar com o brilho do Senhor e não deixe que Satanás te pare e te paralise. É uma ordem que eu dou no reino do Espírito sobre a tua vida e eu declaro que você é pérola preciosa de Jesus e que a cada manhã, a cada levantar, você vai saber que você venceu a resistência para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.